Olá, bom dia, tudo bem? Sou o Clóvis Renato, gestor de projetos para supermercados, e eu quero apresentar aqui para o supermercado Camilo, a respeito da solicitação do André, uma avaliação da classificação mercadológica da loja de vocês, tá? E alguma sugestão de uma nova classificação para que seja trabalhado melhor toda a questão de visualização de resultados e, como o próprio André disse, já entrar para trabalhar com o BI, que a ferramenta informatizada de vocês, o RP, disponibiliza. Então eu gostaria de fazer uma observação primeiro a respeito da sua classificação mercadológica que você me enviou, e eu fiz um estudo e uma apuração dela, e a conclusão é que ela não é uma classificação ruim, tá? É uma boa classificação, perto de muitas que a gente se vê por aí. A única observação que eu faço e que eu vou estar desdobrando aqui nessa classificação que eu vou apresentar para vocês é que no primeiro nível da sua classificação ela está um pouco simplificada demais, tá? E no último nível ela está aberta demais. O que isso proporciona? Isso causa dificuldade numa visualização rápida de resultados, e depois, quando se vai trabalhar com gerenciamento de categoria, lá naquele último nível, a abertura demais, segmentando demais os níveis, ela dificulta a elaboração de régua de margens pertinentes e composição de margem setorial, tá? Vai ficar claro aqui na apresentação que eu vou fazer para vocês dessa sugestão de classificação mercadológica que eu estou enviando. Então vocês estão vendo a minha tela aqui. Qual que é a nossa sugestão, tá? Primeiro, o nosso trabalho principal é de rentabilização de loja. O que isso significa? Fazer um estudo apurado das vendas da loja, o que já aconteceu no período retroativo de 3 meses, e nós temos a competência e capacidade de fazer uma verificação se a loja está extraindo o melhor resultado de vendas que ela pode obter. Nós usamos dois critérios, curva ABC e gerenciamento de categoria, que impacta diretamente aqui nessa classificação mercadológica, do qual eu vou falar agora. Então veja bem como está estruturada a nossa classificação. Eu abri aqui e esse é o nosso primeiro nível, tá certo? Quais são as diferenças básicas da classificação de vocês e por que nós fazemos isso? Veja bem, eu pego aqui, ó, e eu tenho nesse primeiro nível mercearia doce, mercearia salgada e commodities, no qual muitas vezes entra tudo, principalmente naquela que você tem, no mercearia alimentos. Por que que nós separamos? Porque quando a gente vai falar em rentabilização, em análise de resultado e projeção de novos setores, de novos cenários, desculpe, esses mercadológicos, mercearia doce, mercearia salgada e commodities, mesmo eles pertencendo à mercearia alimentos, eles trabalham com margens diferentes. Então, quando a gente consegue fazer uma composição setorial individualizada desses setores, a nossa margem tende a ficar muito melhor. Um outro exemplo disso é no setor que vocês chamam de químicos, onde está perfumaria e limpeza juntos. Nós separamos esses setores. São setores grandes dentro da loja, que trabalham com margens diferentes um dos outros, e que quando eles estão separados, a gente consegue ter uma percepção muito forte do potencial que ele está sendo atingido e se existe possibilidade de melhorias, tá certo? Então olha só, então esse é o nosso primeiro nível, tá certo? Mercearia doce, mercearia salgada, commodities, que são os produtos com margens menores, que tem grande impacto com o cliente na percepção de preço, setor de bebidas, perfumaria, limpeza, o bazar nós dissociamos ele também, em muitos lugares ele está dentro do mercadológico não alimentos, nós dissociamos porque é um setor que depende da loja, é um setor também que ocupa um bom espaço físico da loja e é um setor que tem que trabalhar com margens robustas. Por quê? Porque são produtos de giro mais lento.
Então eu tenho que ter uma percepção de carregar margens nesse setor, não ficar caro. Eu não estou falando para trabalhar com margens exorbitantes e ser produtos caros, mas tem que saber que ele é são os produtos de curva C que estão nesse setor. Então eu tenho que ter uma estratégia de margens diferenciada, seguindo açougue, setor de açougue, setor de frios e salsicharia, tá? O PAS, que são os produtos de autosserviço, resfriado e congelados, para a gente ele é um setor também. É como se a gente visse a loja numa planta baixa de 2D, todos os setores da loja, tá? E o PAS resfriado e congelado, eles trabalham com margens bem pareadas um ao outro. E quando se vai trabalhar com centro de custo, por um exemplo, tá? Um passo futuro das lojas, eu vou trabalhar com centro de custo, ele tem que ser separado porque ele tem um custo de operação com recursos humanos baixo. Ele é um setor de autosserviço. Porém, ele tem um custo operacional energético alto. Então, tem que se dimensionar separadamente, tá? Seguindo, padaria, fabricação própria, confeitaria, fabricação própria, também separados, porque tem que ter receituário, tem que ter formação de custo, tem mão de obra especializada, falando em centro de custo. Então ele tem que ser tratado realmente separadamente, para as margens serem definidas separadamente. A padaria de terceiros, que é terceirizada, produtos industrializados, que tem margens muito diferentes da fabricação própria. Rotisserie, mesmo exemplo de padaria, confeitaria, fabricação própria. FLV, frutas, legumes e verduras, tá? Material de uso e consumo, que vocês têm esse mercadológico aí para colocar toda essa entrada de produtos que tem dentro da loja, e o setor de eletros que está na sua classificação mercadológica. Então, quando eu tiro esse relatório, nos nossos relatórios de primeiro nível, eu já consigo ter uma visão ampla da loja segmentada por setores. E o interessante que quando eu tenho aqui o total do meu resultado, tanto em vendas quanto em margem, cada mercadológico desse é que vai contribuir para a formação da margem final, certo? Isso é que é importante. Quando eu vou descer para o segundo nível, veja bem, eu vou aqui no botãozinho, ó. Quando eu for descer para um segundo nível, eu clico aqui no botãozinho, ele vai me abrir o que é que tem dentro de cada setor de vendas relacionado ao primeiro nível. Então vamos supor da mercearia doce. O que eu tenho dentro da mercearia doce? Biscoitos, bombonier, cereais e saudáveis, derivados de leite e chocolate, sobremesas, nutrição infantil, salgadinhos, enfim. Logicamente que vai haver uma diferença da classificação mercadológica que você tem hoje aí. Por quê? São pessoas diferentes que fizeram, são conceitos diferentes. O importante é que a segmentação te proporcione um trabalho estratégico mais apurado. Como eu disse, os setores 1, se eles formam a margem final, cada composição desse nível 2 é que vai fazer a formação da margem da mercearia doce. E quando eu desço a um nível 3, o que é que tem dentro do biscoito doce? O que é que tem dentro da bomboniere? O que é que tem dentro dos cereais saudáveis? O mesmo critério, a formação dessas duas classificações vai me dar o resultado do biscoito, e juntando esses resultados do nível 2, me dá a formação da margem do nível 1. E assim até o último nível, onde eu abro o nível 4, tá? Que aí sim tá a composição ali dos biscoitos doce, e dentro dessa composição, por exemplo, dentro de um biscoito wafer, vão entrar as marcas aí, tá? Um Balduco, um Toddy, um Adria, independente de que produto que seja, tá? Nós gostamos de separar bastante por gramagem, a exemplo de que eu vi na sua classificação mercadológica. Isso contribui muito para a formação da margem. Então essa classificação ela está até lá o último nível. Vamos ver aqui que são muitas linhas. Eu vou descer até aqui a última classificação, onde acaba aqui. São 2.376 linhas. Então a classificação mercadológica realmente é uma distribuição de produtos bem estruturada para que a loja consiga ter uma visualização de resultados
e fazer estratégias para depois extrair os melhores resultados, tá certo? Eu gostaria de estar enviando, vou estar enviando por e-mail, para o André fazer uma apreciação aí dessa sugestão, ele junto com a equipe dele, e realmente verificar a viabilidade de estar fazendo alguma alteração, ou se com essa explanação fazer uma modificação na classificação já existente de vocês, tá? Eu gostaria de salientar que o nosso produto principal não é a classificação mercadológica, nós temos uma percepção muito forte a respeito disso, porque é dela que desencadeia muitas situações, tá? O nosso trabalho principal é a rentabilização, é a observação das margens, do comportamento das margens setorialmente, para buscar a melhor composição, tá certo? Mas isso é um assunto que eu posso estar desdobrando depois com mais calma, tá bom? André, dê uma avaliada, dá uma olhada e a gente pode voltar a conversar a respeito disso, tá certo? A respeito da classificação mercadológica, para que eu possa até mesmo dar uma sugestão de como pode ser feito isso, talvez precisar de uma ajuda do pessoal de suporte do sistema, de qual a melhor maneira, mais fácil, mais ágil para estar fazendo, até mesmo para a economia de custo, né, na realização desse trabalho, tá bom? Espero que possa ter esclarecido aí esses pontos e a gente volta a conversar aqui, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.